Pai, nesse momento eu quero te agradecer pela vida, por mais um dia e pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo em meio a tantas lutas. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Mesmo quando nós achamos que não íamos conseguir continuar, foi a Tua mão que nos manteve de pé. E nesse momento, Pai, eu também te peço perdão. Perdão por cada um dos nossos pecados, tanto aqueles que nós falamos, que nós fazemos, ou aqueles que apenas ficam na nossa mente. Nos perdoa pelas vezes em que nós duvidamos, pelas vezes em que tentamos carregar tudo sozinhos. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós dizemos que confiamos, mas vivemos como se tudo dependesse apenas de nós mesmos. Perdão pelas vezes em que o cansaço falou mais alto, em que a gente pensou em desistir, em que nós questionamos o Teu cuidado. Nos perdoa, Pai, e alinha o nosso coração novamente com o Teu. Nesse momento, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa oração. O Senhor sabe, Pai, tem gente aqui me ouvindo que está muito cansada. Cansada de tentar, cansada de tanto lutar, cansada de fazer o que é certo e mesmo assim ver as coisas dando errado. Tem gente aqui que começou a se aproximar mais de Ti e ao invés de ver melhora, viu a luta aumentar. E isso confunde, Deus, isso desanima. Mas o Senhor está vendo tudo isso. O Senhor está vendo quem está resistindo, mesmo cansado, quem continua tentando permanecer, mesmo com o coração apertado. E por isso eu te peço agora, Pai, alcança essa pessoa nesse momento. Não deixa ela se sentir sozinha nesse processo. Toca no coração dela agora. Traz uma paz que não faz sentido, a paz que excede o nosso entendimento, que só é encontrada em Ti. Conceda um alívio, um refrigério sobre essa vida. Ó Deus, tem pesos que essa pessoa está carregando que não são dela. Tem preocupações que já viraram sobrecarga e tem lutas que já viraram cansaço da alma. Por isso eu te peço, receba tudo isso agora. Aquilo que ela não consegue resolver, aquilo que ela não sabe nem por onde começar. Toma nas Tuas mãos, Pai. Fortalece a fé desse irmão e dessa irmã. Porque às vezes ela até acredita, mas ela está cansada de esperar. Então, renova o Teu filho, a Tua filha nesse momento. Tem misericórdia dessa vida. Dê forças para que nós continuemos. Nos dê ânimo e coragem para não desistirmos. E lembra o nosso coração de que o Senhor continua no controle, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração que foram escritos aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aquele que está com o coração ferido. Eu intercedo pelas famílias que estão em crise. Eu oro por quem está vivendo dificuldades financeiras, por quem não sabe como vai pagar as contas e por quem está angustiado com a provisão dentro da sua casa. Eu te apresento essa pessoa que está lutando contra uma enfermidade. Toca com a Tua mão de cura sobre essa vida. E que cada pedido deixado aqui nos comentários seja atendido conforme a Tua vontade. E que no meio de tudo isso, essa pessoa, esse irmão e essa irmã, não percam a fé. Que eles continuem clamando, buscando a Ti, porque o Senhor ainda ouve, ainda responde e ainda transforma. Nós somos gratos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão e pelo Teu amor. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já Te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e hoje eu queria falar sobre um tema que muitas vezes é um verdadeiro tabu no meio cristão. Eu quero falar sobre a crise de fé. Muitas vezes a crise de fé é um assunto que nós evitamos, porque quando nós reconhecemos que estamos passando por uma crise de fé, infelizmente isso levanta suspeitas sobre a nossa espiritualidade e faz com que nós tenhamos medo do julgamento das pessoas. Quando a nossa fé parece uma gangorra, cheia de altos e baixos,
ou quando nós começamos a questionar se a nossa oração está realmente chegando até Deus, é muito comum a gente se sentir sozinho e se sentir culpado também. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração hoje é que, se você está em crise, é sinal de que você tem algo vivo aí dentro. Estar em crise não significa de forma alguma ter ausência de fé. O próprio fato de você estar em conflito mostra que a sua fé existe e está lutando para amadurecer. Deus não tem medo da nossa crise. Ele não se assusta com a nossa ansiedade e Ele não nos julga pelo fato de estarmos confusos. Hoje nós vamos aprender, através da palavra de Deus, como nós podemos dar passos práticos e espirituais para fora dessa tempestade e vencer a crise de fé. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem toda a diferença para o nosso trabalho de evangelização. No final dessa mensagem eu quero orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Senhor, aumenta a minha fé. Amém? Escreva isso aqui nos comentários. Senhor, aumenta a minha fé. O primeiro passo prático que eu quero falar para você é o seguinte: seja honesto e não caminhe sozinho ou sozinha. O primeiro passo para vencer uma crise de fé é admiti-la. Não tenha medo de colocar a sua crise diante da presença de Deus. Muitas vezes nós achamos que precisamos vestir um uniforme de perfeição. Só que o reino de Deus não combina com uniformidade ou padronizações. Deus te conhece pelo nome. Ele conhece as profundidades da sua alma e a sua experiência com Ele é única e é particular. Então, seja honesto com o Senhor. Apresente a Ele suas dúvidas e procure viver em comunidade, mesmo que seja com um pequeno grupo de pessoas. Nas horas de crise, nós precisamos de pessoas, de irmãos e irmãs que caminhem com a gente, que estejam mais fortes do que nós naquele momento para nos fortalecer. O bom consolo, muitas vezes, não está em ouvir grandes discursos, grandes pregações, mas o consolo, o alívio, muitas vezes nos alcança através de alguém que está ao nosso lado, alguém que nos ouça, que reforce as nossas crenças básicas e que interceda por nós em oração. Se você está em crise, se você está vivendo em uma crise, não se isole. A caminhada cristã é feita de fortalecimento mútuo. Para nós entendermos como a nossa fé pode amadurecer no meio da crise, nós precisamos olhar para uma das histórias mais fascinantes do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 14. Os discípulos estavam em um barco de madrugada, no meio do mar, fustigados pelas ondas e por ventos contrários. De repente, Jesus vem andando sobre as águas. Quando eles viram Jesus, eles ficaram aterrorizados. Mas o Senhor diz para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. É aqui que nós vemos duas experiências de oração muito diferentes. A primeira oração é aquela que todos nós fazemos de forma desesperada quando as circunstâncias começam a destruir a nossa vida, os nossos sonhos, as nossas esperanças. Senhor, salva-me. Quando Pedro começa a afundar, ele grita exatamente isso. E Jesus imediatamente estende a mão e o salva. Pedro andou por algum tempo sobre as águas, mas depois começou a afundar, lembra? Jesus sempre pode nos salvar quando nós gritamos por socorro. Não tem problema nenhum em clamar pelo livramento de Deus. Só que antes dessa oração de socorro, Pedro faz uma oração ousada. Ele diz o seguinte: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Isso é uma oração pedindo autoridade. E Jesus responde simplesmente: venha.
Essa palavra de Jesus para Pedro não foi uma pegadinha para vê-lo afundar. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: venha, porque eu acredito que você pode. Quando Pedro afunda e Jesus pergunta, por que você duvidou? Pedro não havia duvidado de que Jesus tinha poder. Ele duvidou de si mesmo. Presta atenção nisso. A verdadeira fé não é só acreditar que Jesus pode fazer milagres. Fé é acreditar que Jesus acredita que nós podemos. Fé é acreditar que quando somos abençoados, autorizados e ungidos por Ele, nós também podemos enfrentar a tempestade e podemos ajudar outras pessoas a enfrentar ela também. A nossa fé não deve nos infantilizar a ponto de passarmos a vida inteira apenas no barco gritando: Senhor, cuida de mim, me salva. Jesus espera que a nossa fé seja adulta e amadurecida. Ele quer nos autorizar a sair do barco e assumirmos responsabilidade, a empreendermos, a construirmos e a vivermos com esperança, mesmo quando o vento bate no nosso barco. E muitas vezes a crise de fé vem porque nós não entendemos a maneira de Deus agir. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, no verso 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que nós precisamos entender o que isso significa. Não é que o universo tem uma sabedoria cósmica que ajeita as coisas sozinho. Também não significa que Deus é um manipulador frio de circunstâncias, jogando com o mundo como se fosse um videogame, favorecendo uns e prejudicando outros. A tradução mais linda e inspiradora desse versículo é o seguinte: em todas as coisas, Deus age juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom. Deus não é apenas um manipulador de situações. Ele se relaciona conosco. Ele coopera junto conosco. A ação de Deus não anula a nossa ação. Quando Paulo escreveu "Tudo posso naquele que me fortalece", o que ele estava dizendo é o seguinte: eu posso, porque Deus age em mim e me fortalece. A graça de Deus opera em nós e é ela que nos capacita. Não importa o que a vida ou a crise fez com você. O que importa é o que você e Deus, cooperando juntos, vão fazer a partir de agora. Deus olha para você com olhos de encorajamento, como um pai que vê o filho dar os primeiros passos e diz: vai, eu acredito em você. Mas e se mesmo ouvindo tudo isso, a sua mente continuar confusa? E se a teologia não der conta de te mostrar a lógica do cristianismo no meio dessa noite escura? Existe um passo prático, poderoso e lindo para fora da crise de fé. O livro de Provérbios, no capítulo 19, verso 17, diz o seguinte: quem ajuda os pobres empresta ao Senhor. Ele o recompensará. Anos depois que isso foi escrito, Jesus ecoou essa mesma verdade em Mateus, dizendo que toda vez que nós damos de comer a um pequenino ou damos de beber a quem tem sede, é a ele que nós estamos fazendo isso. Se você está no meio da crise, perguntando: Jesus, onde o Senhor está? Jesus te responde: venha se encontrar comigo ali na esquina. Toda vez que você der um abraço a quem precisa de abraço, é comigo que você se encontra. Toda vez que você der o ombro para alguém chorar e ser escutado, é comigo que você se encontra. Toda vez que você liberar perdão a quem te ofendeu, é comigo que você está se encontrando. Quando você sai de si mesmo e socorre quem precisa ser socorrido, você obedece a Jesus. E na execução dessa obediência, você recebe o presente maravilhoso de se encontrar com o próprio Cristo. A recompensa que Deus nos dá por ajudarmos o próximo não é apenas prosperidade material, é algo muito mais valioso: a sua própria presença em nossas vidas. Meu querido irmão, minha querida irmã,
Eu quero que você entenda que a crise de fé não é o seu fim. Ela é um convite para que você saia do nível da dependência infantil e entre na maturidade de quem anda sobre as águas. Pare de acreditar naqueles que disseram que você não tem valor. Pense nos olhos de Jesus sobre você hoje, dizendo o seguinte: levanta, você pode, eu acredito que você pode. Então não tenha dúvida. O Senhor está dizendo a você hoje: venha comigo, vamos juntos andar sobre as águas. Levante a sua cabeça, sem derrota, sem desânimo, e tenha esperança, tenha convicção e ousadia. E se no meio do caminho o vento soprar forte e você começar a afundar, não se desespere. O mesmo Jesus que te chamou para fora do barco vai estender a mão imediatamente para te salvar. O importante é que você não fique paralisado pelo medo. Dê um passo em direção ao próximo. Sirva com amor aí onde você está, na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade. E ao fazer isso, você vai se encontrar com Jesus no caminho. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. E junto com o seu pedido de oração, escreva isso: Senhor, aumenta a minha fé. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa hora. Nós não temos vergonha de admitir as nossas crises, as nossas dúvidas, os nossos medos, porque nós sabemos que o Senhor não nos julga, mas nos acolhe com amor e com graça. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes em que duvidamos de nós mesmos, mesmo quando o Senhor nos capacitou e acreditou em nós. Nos ajuda a sair da nossa zona de conforto, a sair do barco das nossas seguranças humanas, para andarmos sobre as águas da fé, autorizados e empoderados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nós oramos para que a nossa fé não seja egoísta ou infantil. Nos ensina a cooperar contigo. Nós queremos encontrar o Senhor onde houver necessidade, nas ruas, no rosto de um necessitado, na vida daquele que tem fome, que tem sede e daquele que precisa de um abraço e de compaixão. Que ao servirmos o próximo, nós possamos sentir o Teu abraço, curando a nossa própria crise. Sopra o Teu vento de esperança sobre cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Que os Teus olhos de amor, que percorrem toda a terra, se fixem neles, dando-lhes força para não desistirem. Se por acaso eles começarem a afundar nas preocupações dessa vida, estende a Tua mão poderosa e salva-os, recolocando-os de pé. Nós cremos que, abençoados pelo Senhor, nós podemos todas as coisas. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Atenda a cada necessidade, segundo a Tua vontade. E principalmente, eu oro por aqueles que estão atravessando uma crise de fé. Que o Senhor traga à memória dessa pessoa, desse irmão e dessa irmã, as Tuas bênçãos, as Tuas promessas, os Teus milagres, tudo aquilo que o Senhor já fez na vida dele e na vida dela. E fortalece o espírito dessa pessoa, Pai. Que ela saia desse momento de crise mais fortalecida, mais madura, mais consciente e com mais intimidade com o Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. O mesmo Jesus que um dia te chamou para fora do barco, te ajuda a vencer a tempestade. O Jesus que te capacitou a andar sobre as águas é o mesmo Jesus que estende as mãos no momento em que você começa a afundar. Apenas mantenha os seus olhos fixos nele, no autor e consumador da nossa fé. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie pela nossa chave Pix, que é o CNPJ. E se essa mensagem abençoou a sua vida de alguma forma, compartilhe ela com seus contatos.
clica no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por este dia. Obrigado porque este é o dia que o Senhor fez. E nós nos regozijamos e nos alegramos nele. Obrigado porque o Senhor tem algo extraordinário preparado para cada pessoa que está me ouvindo agora. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão achando que o tempo deles já passou, por aqueles que estão olhando para trás e se lamentando pelo que perdeu, por pessoas que estão presas ao passado. Pai, liberta essas pessoas. Abre os olhos delas para que elas possam enxergar o que o Senhor está fazendo agora, o caminho que o Senhor está abrindo no deserto, os rios que o Senhor está fazendo brotar no lugar seco. Senhor, que cada pessoa que declarou nos comentários, o meu tempo é agora, receba a confirmação do Senhor, que elas sintam a tua presença, que elas vejam a tua mão agindo, que elas testemunhem do teu poder, porque o tempo delas é agora, o tempo delas é hoje. Eu oro por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão sem esperança, por aqueles que estão cansados de esperar. Pai, renova as forças deles, renova a esperança, renova a fé, porque o Senhor é fiel e o Senhor não esquece das suas promessas. Eu oro por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor traga provisão, que o Senhor multiplique o pouco que eles têm, porque o Senhor é o Deus da multiplicação, o Deus da abundância. Eu oro por todas as pessoas que estão enfrentando enfermidades, que o Senhor traga a cura, que o Senhor restaure a saúde, dê paz aos familiares, porque o Senhor é o Deus que sara, o Deus que restaura. Eu oro por aqueles que enfrentam problemas, ó Deus, nos relacionamentos, que estão passando por crises, nos casamentos, na família, que o Senhor traga reconciliação, que o Senhor ensine essas pessoas a perdoar, a recomeçar, a amar uns aos outros, porque o Senhor é o Deus do amor, o Deus da restauração. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários, cada nome que foi mencionado, cada situação que foi compartilhada. Atenda a cada um segundo a Tua vontade, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Que este seja um dia extraordinário na vida de cada pessoa, que elas vejam a Tua mão agindo, que elas testemunhem o Teu poder, que elas vivam o propósito que o Senhor preparou para elas, porque este é o dia que o Senhor fez e nós nos regozijamos e nos alegramos nele. E é por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça confiando em Deus. A palavra do Senhor para a sua vida hoje está em Salmos 91, versículo 7, que diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Meu irmão, minha irmã, entenda o que esse versículo quer dizer. O Senhor não está dizendo que outras pessoas vão cair e que somente você ficará de pé. Ele está dizendo que às vezes, para que você permaneça de pé, algumas estruturas ao redor de você precisam ser abaladas. Algumas coisas precisam mudar, algumas coisas precisam cair. Mas você, firmado nele, você permanecerá de pé. Amém? O Senhor está mudando algumas coisas em sua vida. E chegou o momento de você perceber esse mover, esse agir e começar a entregar para Deus aquilo que Ele tem pedido que você entregue. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus.
Eu te convido rapidamente a deixar o seu like no vídeo, deixar o seu joinha. Isso faz essa palavra simples e verdadeira alcançar mais e mais pessoas que estão buscando esperança. Se você chegou aqui no Minuto com Deus pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pois todo dia tem uma palavra nova sendo postada aqui. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia nesse dia. Deus falará de forma poderosa com a gente hoje. Em Gênesis capítulo 22, versículo 2, diz assim: Tome agora o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Irmãos, durante muitos anos, Abraão clamou a Deus pela promessa de um filho. Durante anos ele esperou e acreditou, mesmo quando tudo ao redor parecia impossível. Até que o dia chegou. Isaque nasceu e a promessa se cumpriu. Depois de tanto tempo, tanta espera, tanta luta na fé, Abraão finalmente tinha nos braços aquilo que Deus havia prometido. Tudo parecia perfeito, tudo parecia certo. E foi exatamente nesse momento que Deus chegou e pediu de volta o filho, a promessa, aquilo que era mais precioso para ele. E Abraão acordou cedo, preparou o burro, chamou o filho e começou a subir aquele monte, carregando no coração uma dor que qualquer pai e qualquer mãe consegue sentir só de imaginar. Isaque caminhava ao lado do pai sem saber o que estava prestes a acontecer. E em determinado momento, ele olhou para Abraão e perguntou: Pai, nós temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ele continuou subindo, chegou ao lugar que Deus havia indicado, construiu o altar, colocou lenha e então fez o que nenhum pai deveria precisar fazer. Ele pegou o filho, o amarrou e o colocou sobre o altar. E no momento em que ele levantou a mão, o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Não estendas a tua mão sobre o menino, porque agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negaste o teu único filho. Deus nunca quis tirar Isaque de Abraão. Deus queria saber se Abraão conseguia confiar nele mais do que na própria promessa. Naquele momento, nada fazia sentido para Abraão. Ele não entendia o que Deus estava fazendo, não entendia o porquê, não entendia como a promessa poderia continuar de pé depois daquilo tudo. Mas foi ali, naquele monte, naquele momento de entrega total, que Deus enviou o cordeiro. E Abraão ofereceu o sacrifício e chamou aquele lugar de Jeová Jirê, que significa o Senhor proverá. Só que Deus estava revelando algo muito maior do que Abraão conseguia enxergar naquele instante. Aquele cordeiro que apareceu no monte era apenas uma sombra, uma antecipação do que estava por vir. Porque séculos depois, o próprio Deus enviaria o seu Filho, o verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo, que viria não para ser poupado como Isaque foi, mas para ser entregue de vez, para nos remir do pecado, para nos reconciliar com o Pai de uma vez por todas. E meu irmão, minha irmã, é por isso que nada do que você está vivendo é sem propósito. Deus usa as situações, usa as provas, usa os momentos que não fazem sentido, usa tudo o que abala a sua vida para te apontar na direção de Jesus. Porque no fim das contas, Ele é a razão de tudo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E tudo que Deus permite na sua vida tem como destino final te fazer caminhar cada vez mais perto dele. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez você esteja no meio de um processo que não faz sentido. Talvez esteja segurando algo que Deus tem pedido para você entregar. Talvez você esteja esperando entender tudo antes de confiar. Mas presta atenção, Abraão não entendeu tudo antes de subir aquele monte. Ele foi sem entender.
ele confiou sem ver. E no momento mais difícil, Deus provou que era fiel. Você não precisa entender tudo o que está acontecendo na sua vida para confiar em Deus. Você não precisa enxergar o final do caminho para dar o próximo passo. Porque o mesmo Deus que enviou o Cordeiro para Abraão naquele monte, já enviou o Cordeiro definitivo para a sua vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi entregue no lugar de você, para que você nunca mais precisasse duvidar do amor e da fidelidade de Deus. Se Ele entregou o próprio Filho por você, Ele vai te abandonar no meio do caminho? Vai te deixar sem resposta, sem provisão, sem saída? Não, meu irmão, não, minha irmã. Jeová Jirê ainda é o Senhor que provê. A fé não muda Deus, Deus não muda, mas é a fé que te posiciona para receber o que Ele já tinha preparado para a sua vida, desde antes mesmo de você entender o processo. Então, entrega, confia, porque o Cordeiro já foi enviado e o nome dele é Jesus. E eu sei que tem alguém ouvindo essa palavra agora que está cansado. Não cansado de Deus, cansado de esperar, cansado de orar e não ver resposta, cansado de confiar e continuar no mesmo lugar. E essa é uma das coisas mais difíceis que existe na vida cristã. Não é a dificuldade em si, é a duração dela. Porque a gente aguenta uma prova quando ela tem prazo. O problema é quando a prova se estende, quando o processo demora, quando você olha para os lados e parece que todo mundo está sendo abençoado, menos você. E é exatamente nesse momento que o inimigo chega no seu ouvido e diz: Deus esqueceu de você. Mas eu preciso te dizer uma coisa: Deus não esquece dos seus filhos. Nunca esqueceu, nunca vai esquecer. E a maior lição que essa história de Abraão nos ensina não tem a ver somente com obediência, mas também sobre confiança. É sobre aprender a andar com Deus, mesmo quando você não entende o caminho. É sobre chegar ao ponto de dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Não porque a situação está boa, não porque tudo está perfeito, mas porque eu conheço o Teu caráter. Eu sei quem Tu és e eu sei que Tu és bom, mesmo quando a vida dói. Esta é a fé que agrada a Deus. Não a fé que só aparece quando tudo está bem, mas a fé que permanece de pé quando tudo ao redor está caindo. Então, se você está passando por um processo hoje, se você está no meio de algo que não entende, se você está segurando algo que Deus tem pedido para você entregar, eu te convido a confiar. Não em você mesmo, não nas suas forças, não na sua capacidade de resolver tudo, mas em Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi entregue por você, que ressuscitou por você e que intercede por você agora mesmo à direita do Pai. Ele é a sua segurança, Ele é a sua resposta, o seu Cordeiro. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Por isso, eu te convido a escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. E eu também te convido a escrever a frase do dia. Você vai escrever assim, olha: eu confio em Deus. Escreva isso com fé, com convicção. Eu confio em Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela Tua palavra que não volta vazia, que alcança onde nenhuma voz humana consegue chegar, que transforma o que a gente já tinha desistido de ver transformado. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Independente do que a gente está vivendo, independente de como nós acordamos pela manhã. Pai, nós reconhecemos diante do Senhor que somos falhos, que muitas vezes agimos no impulso, na carne, longe da Tua vontade. Reconhecemos que tem áreas da nossa vida que a gente entrega para o Senhor em tudo, menos nessa parte. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Limpa o que precisa ser limpo. Renova o que precisa ser renovado. E nos ajuda a caminhar
cada dia mais perto de Ti, mais dependentes de Ti, mais rendidos à Tua vontade e menos confiantes nas nossas próprias forças. O Senhor sabe o que cada pessoa que está ouvindo essa palavra está carregando agora. Tem gente aqui que está no meio de um processo que não faz sentido nenhum, que está segurando algo com medo de perder, que está tão cansada de esperar que já não sabe mais se consegue continuar acreditando. Sustenta essa pessoa, Pai. Segura ela. Não deixe ela soltar a Tua mão. Que ela sinta de uma forma que não dá para explicar que o Senhor está aqui, que o Senhor não foi embora, que o Senhor está agindo, mesmo quando ela não consegue ver nada acontecendo. Faz com que ela ouça a Tua voz dizendo: eu estou aqui, eu não te abandonei, eu estou trabalhando mesmo no silêncio. Pai, assim como o Senhor foi fiel com Abraão naquele monte, eu peço que o Senhor seja fiel com cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Que elas possam confiar em Ti mais do que na própria compreensão. Que elas possam entregar nas Tuas mãos aquilo que estão segurando com tanto medo. E que elas possam ver no Teu tempo perfeito que tudo que o Senhor permitiu na vida delas tinha um propósito, tinha uma direção, tinha o Teu cuidado por trás, mesmo quando parecia que não tinha nada. Senhor, eu intercedo agora pelos pedidos de oração que estão nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada situação, cada lágrima que foi derramada em silêncio, antes de alguém escrever ali. Age na vida daqueles que estão doentes, Senhor. Sê o médico deles, sê a cura para essas pessoas. Cuida dos que estão em dificuldade financeira. Seja o Jeová Jirê para a vida dessa pessoa. O Senhor que provê onde ninguém mais consegue prover. Transforma o coração dos familiares que estão longe do Senhor, porque Tu és poderoso para nos salvar. Restaura os casamentos que estão abalados. Acalma o coração daqueles que estão lutando contra a ansiedade, contra o medo, contra os pensamentos que não deixam a mente descansar. Ilumina o caminho dos que estão diante de uma decisão difícil e não sabem qual caminho tomar. E Pai, eu oro pelas finanças de cada família representada aqui nos comentários. Os nomes que foram escritos, o Senhor conhece um por um. Abre as portas que precisam ser abertas. Fecha as que precisam ser fechadas. E supre as necessidades de cada lar, de uma forma que não fique nenhuma sombra de dúvida que foi a mão do Senhor que fez isso. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. A nossa vida, os nossos processos, as nossas promessas, as nossas dores e as nossas esperanças. O Senhor é digno, o Senhor é fiel e nós confiamos em Ti. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já Te agradecemos. Amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra hoje, dê o seu like no vídeo, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva aqui no canal para você receber os nossos vídeos todos os dias. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser e puder nos abençoar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix. É o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos em Tua presença nesse momento, Pai. Te agradecemos pela Tua poderosa palavra. Nós tomamos posse de cada promessa que foi declarada aqui. Entregamos ao Senhor todas as nossas necessidades, as nossas dívidas, as nossas enfermidades, os nossos problemas familiares. Sabemos que Tu és o Deus do impossível, o Deus que abre portas onde não há paredes, o Deus que multiplica o pouco e o transforma em muito. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Nos perdoe por todas as vezes
em que nós duvidamos do teu poder. Nos perdoe por focarmos naquilo que nos falta, em vez de mantermos os nossos olhos naquilo que temos e naquilo que o Senhor pode fazer. Nos perdoe por tentarmos resolver tudo com as nossas próprias forças, em vez de confiarmos na tua provisão. Queremos apresentar a ti as nossas necessidades, obedecer à tua direção e nos prepararmos para um grande milagre. Ó Deus, se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, que está passando por uma situação desesperadora, se tem uma pessoa que não vê mais saída, eu peço que o teu Espírito Santo traga sobre essa pessoa esperança. Renove a fé nesse coração agora. Mostra, Pai, a ela a vasilha de azeite que ela tem em casa. Mostra a ela que o pouco nas tuas mãos se torna muito. Repreenda, meu Deus, todo espírito de miséria, de escassez, de incredulidade e derrama sobre essa vida a tua provisão sobrenatural. Eu peço por aqueles que estão endividados. Oh, meu Pai, que as portas de emprego se abram para essas pessoas, que novas oportunidades surjam, que a tua bênção financeira alcance cada lar. Eu peço por aqueles que estão enfermos, que o teu poder de cura se manifeste sobre essa vida, que toda doença caia por terra, que a saúde seja restaurada. Eu oro por aqueles que estão vivendo algum tipo de crise em seus casamentos, que o azeite do Espírito Santo seja derramado, trazendo cura, perdão, reconciliação e amor. Que essa família não seja desfeita. Nós cremos que tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva é o Deus que pode multiplicar as nossas finanças, a nossa saúde, a nossa paz. O Senhor declara sobre você hoje: o dia ruim não vai te destruir. A tristeza que você estava sentindo quando acordou não vai te vencer. O mau humor que está te dominando não é maior do que o poder de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você terá coragem para enfrentar esse dia e transformá-lo em um dia de bênçãos e de vitória. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional do Minuto com Deus. Antes de mais nada, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, sabia? Porque quantos mais likes um vídeo tem, ou melhor, quanto mais likes um vídeo tem, mais o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Ou seja, quando você dá o like em um vídeo como esse aqui, que fala da palavra de Deus, você está evangelizando, de uma forma indireta, mas está evangelizando. Aproveita que você vai dar o like e se inscreva no canal. No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, coloque essa frase, olha: Senhor, me dá coragem. Escreva isso, Senhor, me dá coragem. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, está escrito: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Sabe aquele dia que é ruim? Aquele dia que você acorda e já está de mau humor? Você não sabe explicar o porquê. Você dormiu bem, nada de ruim aconteceu, mas você já acorda triste, cansado, sem vontade de fazer nada. E aí, esse sentimento que você não sabe de onde vem, começa a afetar o seu comportamento. Você trata mal quem você ama. Você responde mal. Fica irritado com tudo. Você fica impaciente. E no final do dia você olha para trás e pensa: por que eu agi desse jeito? Por que eu estraguei o meu dia? Jesus disse: no mundo vocês vão sofrer. Algumas versões diz assim:
no mundo vocês terão aflições. Ele não disse que talvez você vai sofrer. Ele disse que você vai sofrer. Vai haver dias ruins. Vai ter dias de aflição. E isso inclui aqueles dias que você acorda de mau humor, sem motivo. Aqueles dias que tudo parece pesado e que você não tem paciência para nada. Mas Jesus não parou aí. Ele disse assim: mas tenham coragem, eu venci o mundo. Presta atenção. Ter coragem não é fingir que está tudo bem, como algumas pessoas pensam. Ter coragem não é colocar um sorriso falso no rosto e seguir o dia. Não é esconder o que você está sentindo. Ter coragem é agir, é fazer alguma coisa para mudar o seu dia. Ter coragem é não deixar o mau humor te dominar e continuar de pé, independentemente das circunstâncias. Eu vou te contar uma história. Em 1 Samuel, no capítulo 30, Davi teve um dos piores dias da vida dele. Ele e seus homens voltaram para casa depois de uma batalha. E quando eles chegaram em casa, a cidade deles tinha sido invadida. As casas tinham sido queimadas. E o pior, as esposas e os filhos deles tinham sido levados cativos. No versículo 4 diz assim: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até que não tinham mais forças para chorar. Imagina isso, meu irmão, minha irmã. Homens fortes, guerreiros, chorando até não ter mais lágrimas. Davi estava arrasado, quebrado e sem forças. E ainda por cima, os próprios homens dele começaram a falar em apedrejá-lo. No versículo 6 diz que Davi se angustiou muito, porque o povo falava de apedrejá-lo. Esse foi um dia ruim. Na verdade, foi um dia péssimo. Um dia em que tudo deu errado. Esse foi o dia, ou melhor, foi um dia que Davi poderia ter desistido. Ele poderia ter se entregado ao desespero, poderia ter ficado ali sentado, chorando, sem fazer nada. Mas olha o que aconteceu. No final do versículo 6 está escrito o seguinte: porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi se fortaleceu em Deus, irmãos. Ele buscou ao Senhor. Ele orou. E ele não ficou ali parado, ele orou. Davi agiu. E depois que Davi orou, ele perguntou a Deus: Senhor, eu devo perseguir essa tropa? Eu conseguirei alcançá-la? E Deus respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. E foi isso que Davi fez. Ele reuniu seus homens e foi atrás dos inimigos. Nos versículos 18 e 19, diz que Davi libertou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também libertou as suas 2 mulheres. Nada lhes faltou, nem pequeno nem grande, nem filhos nem filhas, nem o despojo, nem coisa alguma que lhes haviam tomado. Tudo Davi recuperou. Davi recuperou tudo de volta. As esposas, os filhos, tudo que tinha sido roubado. Mas isso só aconteceu porque Davi teve coragem e porque ele não ficou parado no dia ruim. Quem sabe você esteja tendo um dia ruim hoje. Talvez você tenha acordado de mau humor. Pode ser que você esteja triste sem motivo ou está triste por causa de algum motivo. Talvez você esteja irritado com tudo, olhando para o seu dia e pensando assim: eu não vou conseguir, eu não aguento, eu só quero que esse dia acabe logo. Você tem 2 escolhas. Você pode ficar parado, deixar o dia ruim te dominar e no final do dia olhar para trás e se arrepender. Ou você pode ter coragem, você pode escolher agir e fazer alguma coisa para mudar o seu dia. Tenha coragem e ore. Tenha coragem e busque ao Senhor, que é o que você está fazendo aqui nesse momento. Tenha coragem para dizer: Senhor, eu estou de mau humor hoje.
Eu estou tomado pela angústia, pela tristeza, pela decepção, e eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Mas eu não quero ficar assim. Me ajuda, me fortalece, me dá a tua paz. Tenha coragem e peça perdão. Talvez você esteja de mau humor porque alguém te magoou, alguém te feriu. Quem sabe você esteja guardando essa mágoa aí, remoendo uma ofensa, e isso está te deixando triste e irritado. Tenha coragem nesse momento e perdoe essa pessoa. Solte essa mágoa. Faça o bem. Sabe, talvez hoje você esteja de mau humor, como eu havia dito, e você não sabe por quê. Mas você sabe que, se você continuar assim, você vai estragar o dia de muitas pessoas ao seu redor. Então, tenha coragem de fazer o bem, mesmo quando você não está bem. Trate as pessoas com amor, mesmo quando você está irritado. Seja gentil, mesmo quando você está de mau humor. Isso é renúncia, irmãos. Davi se fortaleceu no Senhor primeiro, e depois que ele se fortaleceu, ele agiu. Ele não ficou parado, chorando ou reclamando. Ele foi atrás do que tinha sido roubado e ele recuperou tudo. E você também pode fazer a mesma coisa. Você está se fortalecendo em Deus nesse exato momento e nós vamos continuar buscando a face de Deus. Vamos orar juntos daqui a pouco. Por isso eu te convido a escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. Escreva agora, nesse momento, o que tem te afligido. Coloque aqui nos comentários. E sabe o que nós vamos fazer depois de orar? Nós vamos agir, vamos perdoar, vamos pedir perdão, vamos praticar o bem e assim nós vamos conseguir transformar o nosso dia ruim, o dia mau, em um dia em que o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Jesus disse: tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele venceu a tristeza, o cansaço, o mau humor, a aflição, as tentações. E Jesus te dá essa vitória. Ele te dá coragem e força para enfrentar o dia ruim e transformá-lo em um dia maravilhoso. Então hoje, se você está em um dia mau, não fique parado. Não deixe o mau humor te dominar e nem a tristeza te vencer. Busque a Deus, ore e haja. Faça alguma coisa para mudar o seu dia. Perdoe, peça perdão, faça o bem e veja Deus transformar o seu dia ruim em um dia de vitória. Vamos orar juntos nesse momento. Amém? Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui comigo e que está tendo um dia ruim hoje. Cada pessoa que acordou de mau humor, que está triste sem motivo aparente. Eu te apresento essa pessoa que está irritada com tudo. Ó Deus, perdoa ela por todas as vezes em que ela deixou o mau humor dominá-la. Perdoa ela por todas as vezes em que ela tratou mal as pessoas que a amam. Por todas as vezes em que elas estragaram o dia delas e o dia dos outros. Ó Deus, perdoa cada um dos pecados que eles pensaram, disseram ou cometeram. Limpa o coração deles, ó Pai, de toda tristeza, de toda irritação, de toda angústia, de todo mau humor, de todo sentimento que não vem de Ti. Ó Deus, assim como Davi se fortaleceu no Senhor, no dia mais difícil da vida dele, eu peço que cada pessoa que está assistindo esse vídeo se fortaleça no Senhor agora. Que elas busquem a Tua presença, que elas tenham a atitude de orar, que elas encontrem no Senhor a força que elas precisam para enfrentar esse dia e todos os outros dias. Ó Deus, tira delas toda a tristeza, tira o mau humor, a irritação e dê a elas força e paz. A paz que transforma o dia ruim em um dia de vitória. Que todo desânimo se prostre agora diante de Jesus e que essa irritação, essa angústia, essa agonia se transforme em energia, força e vitalidade. Ó Deus,
eu quero orar especialmente por aquele que está de mau humor porque alguém o magoou, o feriu. Ó Deus, dê a essa pessoa coragem para perdoar. Dê a ela coragem para soltar essa mágoa, para não deixar a ofensa roubar a sua paz. Eu oro por essa pessoa que está de mau humor porque ela mesma magoou alguém, ela mesma cometeu um erro. Dê a ela coragem para pedir perdão, Senhor. Coragem para reconhecer o seu erro. Coragem para fazer as pazes, para fazer aquela ligação, para mandar aquela mensagem. E eu oro também por essa pessoa que está mal, sem motivo. Dê a ela coragem para fazer o bem, mesmo não estando bem. Dê a ela coragem para tratar as pessoas com amor, com respeito, mesmo estando irritado, irritada. Coragem para transformar esse dia que tinha tudo para dar errado em um dia de bênção, um dia de glória. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários, cada nome que foi escrito, cada situação que foi compartilhada. O Senhor conhece aqueles que estão tendo um dia ruim por causa de uma enfermidade. O Senhor vê aquele que está tendo um dia mau por causa da falta de dinheiro. O Senhor vê aquele que está mal por causa de conflitos na sua família. O Senhor contempla essa pessoa que está vivendo um momento de solidão, que está tendo um dia ruim por causa do seu pecado. Eu peço que o Senhor dê coragem para cada uma dessas pessoas, para esse irmão e para essa irmã, para que eles tenham coragem de buscar a tua face, que eles tenham atitude para orar e para agir segundo a tua vontade. Transforma, Deus, esse dia ruim. Derrame a tua cura, a tua restauração. Supra cada uma das nossas necessidades. Conforta o coração daqueles que estão vivendo um dia de perda, de luto. Eu apresento ao Senhor cada família, cada nome representado aqui nos comentários desse vídeo. Que a tua paz, a paz que excede o nosso entendimento, que está além da nossa compreensão, guarde a mente e o coração desse teu filho e dessa tua filha. Que todos saiam daqui desse momento de oração com coragem para enfrentar esse dia ruim. Que eles busquem ao Senhor, que orem e que hajam. Ó Deus, nós oramos e te agradecemos, porque nós oramos no nome do teu Filho Jesus, aquele que veio e morreu pelos nossos pecados. É por isso que nós te agradecemos antecipadamente. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração. O seu dia mau, o seu dia ruim, pode ser transformado em um dia de vitória, em um dia de bênção, em um dia de milagre. Isso vem de Deus, mas passa por você, passa pela sua atitude, pelo seu comportamento, pelo seu discernimento de que o dia ruim não pode te vencer. Jesus venceu o mundo. Tenha ânimo e tenha coragem. Você também vai vencer esse dia. E um dia tem 24 horas. Daqui a pouco esse dia passa. Eu estou falando isso porque talvez você não consiga colocar em prática tudo o que eu falei aqui. Mas o dia vai passar. Outro dia virá. E você pode ser vitorioso amanhã. Em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já se sentiu no limite, como se não houvesse mais saída para você? Já viveu dias em que parecia não haver mais razão para continuar acreditando? É justamente nesses momentos que nós descobrimos se a nossa esperança está firmada nas circunstâncias ou em Deus. Porque
Existe uma esperança que o vento não derruba, uma esperança que o tempo não consome e que nenhuma situação consegue apagar. A esperança que está em Cristo Jesus. É dessa esperança que eu estou falando. O texto que eu quero ler com você hoje está em Romanos capítulo 15, versículo 13. Diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Paulo nos lembra que Deus não apenas nos dá esperança, mas ele é chamado de o Deus da esperança. Isso significa que essa esperança não depende de nós, mas da presença do Senhor na nossa vida. Alguns exemplos bíblicos de esperança. Em Romanos 4,18, Paulo fala sobre Abraão. Ele escreveu assim: contra toda a esperança, Abraão creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Ou seja, mesmo quando a idade estava avançada, mesmo com o ventre estéril de Sara, ou seja, as circunstâncias diziam o contrário, mas Abraão escolheu crer na promessa. Outro exemplo na Bíblia é a vida de Jó. Mesmo depois de perder tudo, ele declarou no capítulo 19 do seu livro, no verso 25, o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Imagina isso. Jó estava cercado pela dor e pela perda, mas a sua esperança estava firmada no caráter eterno de Deus. Em Salmos 42, no verso 11, o salmista escreveu o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aqui nós vemos que a esperança precisa ser renovada dentro de nós, até mesmo quando a nossa alma vacila. Mas eu quero trazer também aqui para a nossa reflexão sobre esperança a história de uma mulher chamada Agar. Agar era serva de Sara, a esposa de Abraão. Em um determinado momento, por causa da demora da promessa de Deus, Sara deu Agar a Abraão para que ele tivesse um filho por meio dela. E Abraão tomou Agar, teve relações com ela, e Agar engravidou e deu à luz a Ismael. Só que com o tempo vieram os conflitos. Sara exigiu que Agar fosse embora com o menino. E assim, a mãe e o filho foram parar no deserto, sozinhos, sem provisão, sem esperança. A Bíblia diz em Gênesis 21, nos versos 16 e 17, que Agar colocou o menino debaixo de um arbusto. Ela se afastou e começou a chorar, porque ela não queria vê-lo morrer. Só que Deus ouviu o choro do menino. E Deus enviou um anjo que abriu os olhos de Agar para que ela visse ali próximo a ela um poço de água. Ali, naquele momento, a sua esperança foi renovada. E a vida deles, a vida de Agar e de Ismael, foi preservada. Essa história aqui nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem recursos que nós não conseguimos enxergar. Agar só viu o poço quando Deus abriu os seus olhos. Da mesma forma, a esperança nos faz ver que há sempre uma saída em Deus. Amém?
Mas o que é essa esperança inabalável? Primeiro, ela não é otimismo humano. Eu não estou falando de otimismo, porque o otimismo olha para as circunstâncias, mas a esperança bíblica olha para as promessas de Deus. Esperança também não é esperar sem fundamento. Esperar em Deus é confiar no caráter daquele que não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Esperança não se trata apenas de algo para essa vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, nos lembra que nós temos uma viva esperança pela ressurreição de Cristo. Talvez hoje, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, você se sinta como Agar, abandonado, abandonada, esquecido, sem recursos e sem esperança. Talvez, como ela, você esteja aí chorando porque você não consegue ver saída. Mas hoje, o Espírito Santo diz a você: eu sou o Deus da esperança. Eu ouço o choro, eu vejo a dor e eu tenho um poço de água reservado para você. Faça um exercício de fé nesse momento. Escreva num papel ou escreva aqui nos comentários algo pelo qual você ainda está esperando em Deus. Escreva aqui algo pelo qual você ainda espera e declare o seguinte: eu não vou desistir. Escreva isso. Eu não vou desistir. E você pode colocar também assim, olha, minha esperança está em Cristo. Escreva pelo menos uma frase dessa que eu disse. Eu não vou desistir. Ou, minha esperança está em Cristo. Escreva isso aqui pela fé. Amém? Quando você dá o like nesse vídeo, o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Por isso que em todos os vídeos eu peço isso aqui. Isso nos ajuda muito a fortalecer o canal. Um simples like aí, o YouTube recomenda para pelo menos 10 pessoas essa mensagem. Então, não deixe de dar o seu like. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, porque nós postamos vídeos todos os dias. Quando você se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, o seu nome fica registrado aqui, nessa grande corrente, nessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias. E ative as notificações, não deixe de fazer isso. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te fez lembrar de alguém ou de alguma situação específica, coloque ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não queria falar da minha vida pessoal aqui. Eu te entendo. Isso é justificável. Mas escreva somente a área da sua vida que precisa de um milagre, de uma restauração, uma área onde você precisa receber esperança. Por exemplo, coloque assim, olha, família, finanças, vida sentimental, vida espiritual, ministério. Coloque alguma área da sua vida aqui para que seja alvo da nossa oração. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque hoje, através dessa palavra tão poderosa, nós somos lembrados de que Tu és o Deus da esperança. Obrigado porque, mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir, a nossa esperança em Ti permanece firme. Ó Deus, eu quero orar por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos aqui estão cansados, desanimados, até mesmo pensando em desistir. Mas que o Senhor, através da Tua palavra, através do Espírito Santo, renove agora a esperança nesses corações. Assim como Abraão
creu contra a esperança. Dá-nos, ó Pai, fé suficiente para crer contra as circunstâncias. Assim como Jó declarou que o Redentor vive, que o Senhor nos ajude a proclamar que o Senhor continua no controle de nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos o motivo de tantas lutas, de tantas batalhas. E assim como o Senhor ouviu o choro de Ismael lá no deserto e abriu os olhos de Agar para que ela enxergasse aquele poço, abre também os nossos olhos espirituais, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar pela fé o escape, a provisão e o cuidado do Senhor em meio às nossas dificuldades. Tira, Senhor, do nosso coração todo o desespero, toda a ansiedade, toda a tristeza profunda. Enche a vida dessa pessoa que está aqui me ouvindo, dessa pessoa que está orando junto comigo. Enche a vida dela com paz, alegria e confiança. Que essa esperança inabalável, como Paulo disse, não esteja baseada em resultados, em recursos, em circunstâncias humanas, mas que ela esteja firmada na certeza de que Tu és um Deus fiel, um Deus que cumpre cada promessa. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Não perca a esperança. Deus é um Deus de recursos ilimitados. Talvez os seus recursos tenham se esgotado. Talvez você não vê mais saída, você não veja mais como agir. Apenas entregue nas mãos de Deus esse problema e tenha esperança. Deus é um Deus que age de uma maneira sobrenatural, irmãos. Eu sempre gosto de falar isso. Quando se esgotam os recursos naturais, Deus entra com o sobrenatural. Ele age de uma maneira que nós não conseguimos entender. O poço estava próximo de Agar, mas ela não conseguia enxergar. Mas Deus abriu os olhos dela. E hoje eu peço que Ele também abra os seus olhos. Talvez a solução que você procura, o recurso que você tanto busca, esteja próximo a você, esteja ligado a alguém próximo a você. Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai te dar a solução, Deus vai te dar os recursos, porque a sua vida é preciosa para o Senhor. Receba essa palavra no seu coração. A sua vida é preciosa para Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E se essa palavra falou com você, não guarde ela só aí no seu celular, não guarde só no seu coração. A palavra de Deus merece e precisa ser compartilhada. Me ajude a espalhar esperança aqui na internet, aí pelo seu WhatsApp. Se você estiver assistindo pelo YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo, escrito assim, olha, compartilhar. Clica nesse botão e aí vai abrir várias opções para você. Selecione a opção WhatsApp. E aí você cola o link dessa mensagem lá no grupo da família, no grupo da igreja, do trabalho, da academia, da universidade, dos grupos que você participa. Compartilhe esperança. As pessoas estão desesperadas, ou seja, as pessoas estão precisando receber esperança. O desespero é a falta da esperança. Então, quando você compartilha essa palavra, você está espalhando esperança. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhuma organização. Nós nos mantemos através dos nossos próprios recursos e através da ajuda das pessoas que apoiam o nosso ministério. Se você quiser nos ajudar, aqui na descrição do vídeo tem várias maneiras de você nos apoiar. E eu quero
Agradecer especialmente a todos que têm contribuído para manter esse projeto de pé. A nossa chave Pix é o nosso CNPJ, que é o jeito mais fácil de você nos ajudar. E está aqui na descrição do vídeo. Mas tem várias maneiras aqui também. Adquira os nossos livros, se inscreva nos nossos outros canais e compartilhe essa mensagem. Isso aí não custa nada para você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua mente, seu coração, com paz, esperança e força. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu creio, irmãos, que essa palavra será como alívio e renovo para muitas pessoas. Portanto, se você está esperando uma resposta de Deus, essa mensagem é para você. Pode ser que a espera esteja doendo. Pode ser que você já tenha chorado, orado, clamado e mesmo assim não viu nada mudar. Mas eu quero que você ouça isso. Deus não ignora nenhuma oração feita com fé. Ele ouve, ele vê e ele age. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus ainda responde. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus ouve a minha oração. Amém? Você pode colocar isso aqui com convicção nos comentários? Deus ouve a minha oração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso eu peço que você nos ajude dando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Você também pode nos ajudar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. Eu vou ler na versão Nova Tradução, linguagem de hoje, que diz assim, olha: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só, irmãos, Jesus amava aquela família, mas mesmo assim ele não foi correndo quando ficou sabendo da doença de Lázaro. Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. Humanamente falando, parecia tarde demais. Mas Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora exata em que a glória de Deus vai ser revelada. Marta e Maria não estavam entendendo aquele silêncio, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Quando ele chegou, Lázaro já estava ali morto, havia 4 dias. Para todas as pessoas ali, era o fim, menos para Jesus. Porque quando Jesus está presente, até o impossível obedece a ele. O texto diz que Jesus chegou e chorou junto com elas. Ou seja, ele se comoveu. Mas em seguida, ele mandou tirar a pedra. E ele gritou assim: Lázaro, venha para fora. E Lázaro então saiu do túmulo. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para chamar vida onde já existe morte, esperança onde há dor, caminho onde só existe trevas. Escuta isso, irmão. O fato de Jesus não ter respondido imediatamente não significava que ele não amava Lázaro. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. A resposta que você está esperando pode não ter chegado ainda, mas isso não significa que ela foi negada. Às vezes, Deus deixa a gente esperar para que fique muito claro que foi Ele que agiu. Não foi o tempo, não foi o acaso, não foi uma coincidência, foi a mão dele.
porque a glória pertence a Ele. E quando Ele faz, ninguém pode dizer que foi outra pessoa, que foi outra coisa. A gente vive numa geração imediatista, que quer tudo para ontem. Mas Deus não se move no nosso tempo. Ele se move na eternidade. Enquanto a gente está olhando para o relógio, Ele está olhando para o nosso coração. E tem coisas que Deus só libera quando Ele vê que nós estamos prontos. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo. Talvez você esteja sendo provado nesse tempo da espera. Talvez você esteja como Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas olha o que Jesus responde no versículo 40. Eu não te disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Olha só, essa é a chave. Crer mesmo quando parece tarde demais. Crer mesmo quando não existem sinais. Continuar acreditando quando os sentimentos já dizem o contrário. Crer quando o mundo inteiro já diz que acabou. Porque quem crê, vê. E Deus está te chamando hoje para continuar crendo. Você não chegou até essa mensagem por acaso. O Espírito Santo está falando com você. Continue crendo. Porque a pedra será tirada. A voz de Jesus vai ecoar. E o que estava morto vai voltar a ter vida. Essa não é uma promessa minha, é a palavra do Senhor. Então, se fortaleça, se levante, respire fundo e saiba que não acabou. Esse não é o seu fim. Você está no meio de um processo. E o fim que Deus escreveu é bem diferente do que você está imaginando agora. É um fim de paz, um fim de cura, de restauração. É o fim onde o nome do Senhor será glorificado. E quando Ele for glorificado na sua vida, outras pessoas também vão crer. A sua história será resposta para outras histórias. O seu milagre vai gerar fé. A sua vitória vai apontar para Cristo. Então, continue, não desista. O céu está em movimento. A resposta está a caminho. E é por isso que agora, com toda a fé que nós temos no coração, nós vamos orar juntos. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que aí onde você está, você ore junto comigo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez no seu coração passe uma palavra, uma voz dizendo assim: mas pastor, já faz tanto tempo, eu acho que não tem mais saída. Não tem mais como Deus agir. Mas Ele é Deus do impossível. Creia nisso. Amém? Se tem alguma pessoa pela qual você está orando, coloque o nome dela aqui. Se existe alguma situação, mesmo que pareça impossível, escreva ela aqui nos comentários. E creia na vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, e no poder dele sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração nessa manhã com gratidão. Ó Deus, somos gratos porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda entra em cena. Mesmo quando já rolou a pedra, mesmo quando já disseram que é tarde demais, o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado porque o teu amor é maior do que os diagnósticos, maior do que a lógica, maior até mesmo do que a morte. Obrigado por nos lembrar hoje, através da história de Lázaro, que o Senhor chora com os que choram, mas também chama para fora aqueles que estão presos. Que o Senhor se importa com a nossa dor e não nos abandona. Que o Senhor nos visita nos nossos túmulos, nas nossas cavernas, não para nos julgar, mas para nos levantar. Nós te agradecemos por Jesus, pelo teu Filho Jesus. Esse Jesus que andava com simplicidade, mas que tinha todo o poder. Esse Jesus que não precisava provar nada para ninguém, mas que se movia por amor.
Obrigado porque foi esse mesmo Jesus que viu a dor das irmãs de Lázaro e chorou junto com elas. E é esse mesmo Jesus que olha para a nossa dor agora. Obrigado, Pai, por esse amor incomparável. E agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe quando duvidamos, quando achamos que o Senhor chegou tarde demais, quando falamos ou pensamos como Marta, se o Senhor estivesse aqui. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes pensar que o Senhor nos abandonou. Derrama sobre nós a tua misericórdia. Nos purifica com o teu sangue. Ó Deus, converte o nosso coração, que muitas vezes quer controlar as coisas, até o tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos viver só de milagres, mas não queremos passar pelo tempo da espera. Nos ensina a confiar no teu tempo, porque ele é perfeito. Mesmo quando parece tardio, é o teu tempo que gera o maior milagre. Pai amado e querido, eu quero orar agora por cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Eu apresento diante de ti esse irmão e essa irmã que têm enfrentado dores profundas, que talvez estejam se sentindo como Lázaro, sem saída, presos, abandonados e esquecidos, que talvez esteja ouvindo vozes dizendo que já não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que chama para fora, que traz vida onde só havia morte, que transforma o fim em começo. Eu oro agora, meu Deus, por quem está emocionalmente esgotado, por quem tem acordado no modo automático, por essa pessoa que está orando, mas está sem forças. Que o Senhor visite esses corações com o teu Espírito Santo. Que o Senhor traga vida, traga fôlego e traga uma nova esperança. Eu quero apresentar ao Senhor aqueles que estão lutando com as enfermidades. Ó Deus, eu oro pela cura desse câncer, por essa dor nas articulações, pela depressão, pela insônia, pelos diagnósticos cruéis. Eu oro para que o Senhor se levante como médico dos médicos, para que o Senhor estenda a tua mão e opere o milagre. Não por merecimento nosso, Deus, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor pode, porque o Senhor ainda ressuscita o que está morto. Eu oro, ó Deus, pelas famílias representadas aqui nos comentários, por filhos que se afastaram, por irmãos que não se perdoam. Entra com reconciliação, Pai. Derrama o teu amor dentro desse lar. Restaura o que foi quebrado. Transforma a atmosfera nessa família. Que cada casa representada aqui nos comentários desse vídeo se torne um lar cheio da tua presença. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando vícios. Ó Deus, pessoas que sabem que estão presas em hábitos nocivos, em comportamentos, ó Deus, que têm prejudicado a sua mente, o seu corpo, a sua vida espiritual, mas que não conseguem sair desse ciclo. Pessoas que querem mudar, mas se sentem fracas. Ó Deus, que o Senhor quebre essas correntes. Muda, Deus, o gosto, o desejo, o caminho. Liberta ela, liberta ele, Pai. Restaura a dignidade, a alegria, a vida. Que o Senhor contemple cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que o Senhor chega na hora certa. Que o Senhor contemple a dor dessa pessoa. Que o Senhor não permita que essa família seja destruída. Que o Senhor abra essa porta para que ele entre por ela e seja abençoado. Que cada pessoa que está aqui receba aquilo que o Senhor tem para ela. Seja o milagre, a cura, a restauração, o alívio ou o fortalecimento, para que ela consiga suportar essa situação. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa oração te abençoou, se Deus falou com você, compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp
e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo, irmãos. Ela pode trazer vida onde há morte. Ela pode restaurar aquilo que se perdeu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias, sempre com mais um Minuto com Deus.